Vamos ouvir agora a palestra Centro Espírita, Por que estamos aqui? Proferida pelo diretor da Federação Espírita do Ceará, Adalberto Baquete, no Grupo Espírita Irmão Áureo, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no sábado, dia 9 de fevereiro de 2018. Eu queria agradecer o convite da gente vir aqui a essa casa cheia de luz, corações amigos que a gente retorna, encontra com grande carinho. E aqui retornando à cidade de Uberlândia, para nós com muita alegria, com muito amor. Nós vamos conversar um pouco do nosso estudo de hoje. Por que é que nós estamos na casa espírita? O que é que a gente está fazendo aqui? É uma coisa meio complicada, porque algumas pessoas dizem que vêm para a casa espírita para namorar. Já ouviram falar nisso, não? Grande parte das garotas e dos rapazes dizem que vêm para a casa espírita para arranjar um namorado. Consequentemente, um esposo. Mas nós vamos conversar um pouco sobre isso e a gente vai depois colocar essas histórias, né, para que a gente possa saber. Mas o bem da verdade é que a casa espírita foi feita de corações amigos, de pessoas que, em determinado momento, já fazem o bem, praticam o bem, são do bem, e que o bem, quando se junta um com o outro, Jesus diz, aonde tiver duas pessoas ou mais reunidas em meu nome, no meio deles eu estarei. E a gente passa a entender que Jesus, nesse momento, está presente nessas duas pessoas. Quando tem duas pessoas, três, é fácil se arranjar um lugar para ficar. Na casa de um, no salão de festa da casa do outro. E aí as coisas são fáceis. E lá nos Estados Unidos, em uma cidade, nós estávamos em Nashville, né, a capital do Tennessee. As reuniões são feitas numa biblioteca pública, porque lá não tem casa espírita. E se reúnem poucas pessoas, uma meia dúzia, ou às vezes no máximo 8 pessoas. E essas outras pessoas não têm onde se reunir. Então se reúnem dentro de uma biblioteca, que tem umas salas individuais, e nessas salas individuais cabe até 6, imprensando 8 pessoas. E lá é feito as reuniões como se funcionando uma casa espírita. E todo lugar tem sua história. As pessoas começam a se reunir, o grupo fica grande, vai aumentando, e precisa ter um espaço, para que nesse espaço possa começar aquele grupo a trabalhar junto, em conjunto. Ao mesmo tempo, ficar mais fácil o entendimento, ficar mais fácil a compreensão, ficar mais fácil a organização das ideias para o trabalho do bem. Em cima dessa premissa, a gente entende que quando nós começamos a ter mais de 2 pessoas, 3, 5, 8, 10, precisamos ter um espaço maior. E quando precisamos ter um espaço maior, esse grupo se reúne e arranja uma casa. Nos lugares onde existe maior dificuldade financeira, ou que as casas são mais caras, como lugares como a Inglaterra, como Dinamarca, são lugares alugados, pequenos, salas, como na Inglaterra. Eu fui dar uma palestra, 11 palestras que dei na Inglaterra, eles alugam a sala por aquela hora, por aquele minuto, e a gente dá a palestra, terminou, todo mundo tem que ir embora, porque tem outra pessoa que já alugou da hora tal a hora tal, e eles entram naquele local. Poderíamos chamar de casa espírita? Sim. Naquele instante nós chamamos de sala espírita, ou de cantinho amigo, ou o nome que quiserem dar. A grande verdade é que se reunimos nesse espaço, que nós podemos dizer que é uma sala, que pode dizer que é uma casa porque é um lugar bem grande, então aconchegante, e aí pode se chamar de casa. Pode ser também em uma biblioteca, como eu disse para vocês, que nos reunimos em Nashville. Podemos também ver em outros lugares onde já tive, que não tinha onde se reunir, pediu-se autorização de uma escola e a gente se reuniu dentro da escola. Poderia-se dizer que essa escola seria uma casa espírita? Sim.
Naquele momento, a finalidade era de unir corações, naquele momento era a finalidade de organizar com que essas pessoas pudessem estar juntas e fazer o ideal do Cristo se apresentar. Mas o objetivo principal que nós temos na Casa Espírita é de esclarecimento. A missão na Casa Espírita é de que, reunido esse grupo, possamos juntos todos trabalhar como um bem comum e, ao mesmo tempo, nos organizarmos para disciplinar o que vamos estudar, o que vamos fazer, qual as finalidades daquela união daquele grupo. Baseado nessa união, nós começamos a ter a definição do que se passa naquela instituição que foi criada. Passamos a trabalhar um estudo. Esse estudo, como é uma casa espírita, que estudamos o professor Rivaio, ou seja, codinome Allan Kardec, do qual codificou 5 livros, embora tenha outros livros complementares, como o que é o Espiritismo e muitos outros, né? E obras póstumas e outros livros que fazem a composição do estudo de Allan Kardec. E nesses livros determinados, nós temos um compromisso. É de estudar esses livros, para em cima desses livros estudados, temos o nosso propósito de vida. Nós não vamos pegar um livro do cientista João de Souza Magalhães Pereira de Alencar Silva, qualquer nome aí, e pegar esse livro e trazer para a nossa na casa espírita, onde ele fala de uma teoria completamente diferente da nossa. Então, aqui nas casas espíritas, nós estudamos somente os 5 livros da codificação. E esses 5 livros da codificação, que nos mostram os entendimentos através de Kardec, que na síntese maior é que Kardec apenas resumiu, colocando em prática os ensinamentos de que Jesus havia falado no Novo Testamento. Então, não se multiplica em ideias de que vamos trazer agora rituais para a casa espírita. Rituais se tem na Igreja Católica. Sacramentos se tem na Igreja Católica. Aqui na casa espírita nós não temos a intenção de trazer para cá ritos. Vamos trazer umas 20 galinhas para a gente cortar e todo mundo tomar o sangue dela. Isso não existe aqui. Isso não é ensinamento de Kardec. Kardec não ensina isso. Kardec ensina a caridade. Através dela nós encontramos o nosso bem-estar, a nossa paz, a nossa harmonia. E essa harmonia que Kardec diz é o entendimento do crescimento de cada um de nós. Quando nós passamos a ver que as pessoas chegam nas casas espíritas, hoje bem menos, mas há 20 anos atrás, em uma palestra que eu fui dar numa cidade chamada do Acre, Cruzeiro do Sul, e quando eu cheguei, fui um dos primeiros a chegar, a terceira pessoa a chegar na casa espírita, e fiquei por ali, não disse quem eu era, e fiquei só andando para um lado e para o outro, e quando uma senhora chegou com uma sacola, com 3 galinhas dentro da sacola, e na uma outra sacola do outro lado, que tinha 3 garrafas de cachaça. E eu estava na porta da casa espírita, todo mundo chegava, eu conversando com cada um, querendo conhecer as pessoas, e era tinha o exército, tinha um batalhão lá, e a maior parte das pessoas eram do exército, que chegavam junto com suas esposas. Naquele instante, aquela senhora chegou com as 2 sacolas, e ela disse: meu filho, onde é que eu coloco o material do despacho? Eu digo: a senhora está procurando uma casa espírita ou é uma casa diferenciada? Não precisa nem o nome. Não, eu vim para a casa espírita e deu o nome da casa e tal. Eu fui: minha irmã, esse material que a senhora traz é galinha para a gente cortar e tirar o sangue. Eu digo: a senhora, desculpe, mas aqui na casa espírita não é isso, não. Como não? Uma amiga minha disse que eu trouxesse 3 garrafas de cachaça, que era suficiente. Eu digo: senhora, me perdoe, mas na casa espírita a gente não trata de cortar a cabeça de galinha para tomar sangue, e também ninguém aqui toma cachaça nenhuma. E ela disse: então eu vim no lugar errado? Eu digo: não, aqui é uma casa espírita.
Então é aqui mesmo. Eu digo para a senhora, venha, coloque seu material ali, vamos guardar. Guardamos as galinhas dela que estavam dentro da sacola, ficaram lá mesmo. E a senhora ficou assustada, e eu também, que eu nunca tinha visto aquele negócio. Já tinha ouvido falar muito, mas depois eu tive outras experiências parecidas, mas não desse tipo. E a senhora chegou e perguntava, trouxe material? Perguntava um, perguntava outros, que material? E todo mundo ficava dizendo, não existe isso, não existe. Por fim, o pessoal chegou o presidente da casa, eu me apresentei, e eu contei para ele a história, ele riu e disse, meu filho, uma vez por outra aparece alguém com esse tipo de coisa aqui. Porque existe muito terreiro de umbanda, de quimbanda, aqui na cidade, e as pessoas entendem que a casa espírita é apenas uma coisa mais refinada do que aquilo que estão lá. Quando, na verdade, elas precisam entender que aqui a gente estuda Jesus Cristo, e que aqui ninguém faz o mal a ninguém, a não ser amor. Eu achei interessante aquilo, e fiz a minha fala, e quando terminou, a senhora foi e disse, que hora vai ser o despacho? Eu digo, não tem despacho, a conversa foi toda essa que a senhora ouviu aí, que eu falei. Aí a senhora vai querer alguma coisa, vai ter passe e água fluidificada. Ela recebeu um passe, água fluidificada, e disse, o que é que eu faço com isso? Eu digo, a senhora leva de volta. Eu não vou levar não, que isso aí é amaldiçoado. Eu digo, mas amaldiçoado como? E ela foi e disse, porque eu já trouxe para fazer o que vocês fossem fazer de ruim aí, mas eu vi o senhor falando só de coisa boa, de amor, de carinho, de paz, de ternura, e achei estranho. Mas a minha intenção desse material era que vocês pudessem, vamos destruir o casamento de fulana, vamos fazer com que fulana de tal perca o trabalho dela, vamos fazer com que fulana de tal se suicide. Eu digo, minha irmã, a senhora achou que era isso na casa espírita? Meu filho, eu estava certa que era isso. Mas vi você falar que nós vamos fazer a sopa dos pobres em tal lugar, que nós vamos levar para a comunidade tal o apoio disso. E eu fiquei estranho, achei estranho. Então, nós nos deparamos muito com essas informações ainda, de pessoas que estão completamente alienadas com relação ao que é a missão da casa espírita. A missão da casa espírita é esclarecer única e exclusivamente os ensinamentos do professor Rivaio, ou seja, Allan Kardec, aonde nós vamos estudar através do seu primeiro livro, chama-se o Livro dos Espíritos, o segundo livro chama-se Livro dos Médiuns, em seguida nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. Então é nesse instante que nós temos esses 5 livros, que é a nossa base de ensinamento. Existem outros livros complementares, que Francisco Cândido Xavier nos trouxe através da psicografia de André Luiz, de Emmanuel, de muitos outros autores, e outros também, através de Valdo Pereira Franco, que nos trazem ensinamentos e lucidez, todos à base de estudo da doutrina espírita. Mas, em momento algum, aqui se trata de outro assunto que não seja amor, carinho, paz, caridade. Esse momento que a gente esclarece de que na casa espírita não temos outra opção a não ser fazer o bem. E quem vem para cá, como eu comecei brincando com vocês, que grande parte das moças e dos rapazes, às vezes, vem para a casa espírita para arranjar um namorado. Quando, na verdade, tá certo? Existe sim essa situação. Uma vez uma moça disse assim, o senhor mesmo disse que a gente, para arranjar um namorado, tem que vir para uma casa espírita, porque é um lugar de coisa boa. Eu disse, e realmente, mas que não seja só para isso, né? Que vem para a casa espírita, começa-se a conviver e não, naturalmente se encontra a pessoa dentro da casa espírita. Isso é normal, tá? Agora, que a gente venha só para paquerar, né, como na época que eu era seminarista, algumas jovens diziam, eu vou para a missa das 7 até as 8 só para paquerar. E depois eu fico na missa das 8 às 9, que aí eu faço verdadeiramente a missa, né? Na casa espírita só tem um horário, quem perdeu, perdeu, não tem 2 horários, né? Então, não dá para... Então, temos que praticar o bem, temos que praticar o amor, temos que praticar esse ensinamento máximo na casa espírita. Temos que entender também
que quando Jesus deu a oportunidade, através do Consolador prometido, que está no nosso capítulo 6 do Evangelho, desse livro que vocês receberam, é no intuito de mostrar a doutrina espírita como sendo o Consolador prometido. E como todos nós buscamos a paz, buscamos a alegria, buscamos a ternura, a compreensão, o bem-estar, isso é o que todos nós alvejamos. Se alguém nessa sala, tá certo, não quer ser feliz, quer sofrer, por favor, eu não estou falando para você, tá certo? Me perdoe, mas a nossa ideia é que todo mundo nessa sala quer ter paz, quer ter alegria, quer ter entendimento, quer amar, quer ser amado, quer viver, quer participar. Então, nesse propósito, Jesus nos trouxe a doutrina consoladora, porque até então ninguém sabia exatamente qual seria o complemento de sua doutrina. E esse complemento da doutrina de que ele havia pregado através dos 4 evangelistas, né? Ele havia pregado o amor, a bondade e através de sua experiência, mostrando a todos nós o que bem deveria acontecer daí para frente. Deixou aberto muita coisa, como a imortalidade da alma, já que algumas pessoas naquele momento não entenderiam. Mas outras situações ele pôde também esclarecer, a partir de que, mostrando a doutrina espírita a todos nós, através do nosso Allan Kardec, ele trouxe a Boa Nova e, com ela, pôde nos ensinar a como vamos tratar uns aos outros dentro da casa espírita. Nos trouxe várias sínteses, onde colocou sobre 2 ensinamentos apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como gostaria de fôssemos amados. Então eu só vou fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim. Esse é ponto básico na doutrina espírita. Em de que, fora da caridade, não há salvação. Então, para que eu tenha essa salvação, nada mais é do que o meu bem-estar, a minha tranquilidade, a minha harmonia. E essa minha harmonia vem da forma como eu trato a outra pessoa. Se eu trato o outro de forma harmônica, aconchegante, tranquila, eu estou dizendo que eu também quero ser tratado dessa forma. E a forma como nós vamos acolher essas pessoas na casa espírita é que vai fazer o diferencial. A história do acolher na casa espírita é um princípio de que alguém chega na casa espírita, ou quando você vem à casa espírita, é porque você está precisando de alguma coisa. Todos nós precisamos. Muitas das vezes as pessoas dizem: eu não estou precisando de nada. Tá. Todo mundo precisa de um abraço, todo mundo precisa de um beijo, todo mundo precisa de um ouvido emprestado, todo mundo precisa de um lugar, pelo menos para ficar contando história, né? Ou mesmo, como uma vez a senhora disse assim: meu filho, é proibido a gente fuxicar? Eu digo: não. Dentro da casa espírita pode se fuxicar também, Hélio. Dentro da casa espírita pode se fuxicar, desde que seja um fuxico bonito. Quer dizer, as pessoas falarem bem um dos outros dentro da casa espírita. Você viu? Que cabelo bonito daquela senhora. Meu Deus, aquele rapaz se veste bem, né? Aquele casal é perfeito, né? Aquele radialista, Hélio Dias, é o cara, né? Então você está fuxicando, né? Mas está fuxicando com coisa do bem. Essas coisas devem acontecer na casa espírita, né? A gente não deve falar, entendeu? Aí você viu, meu Deus, o que é que está acontecendo com aquela criatura? Eu não vou contar. Não, conte. Não conto não. Não conte, por favor. Eu estou ansiosa, criatura. Fala, não vou falar. A gente sai da casa espírita, vai ali pegar um chazinho, vai pegar uma pizza, e depois a gente começa a contar aquele negócio, vai fuxico fora da casa espírita, aí começa a confusão, né? Aí ela vai, conta para uma, a outra, conta só para as amigas, né? Daqui a pouco a torcida do Flamengo toda sabe, né? Aí a casa espírita toda fica com raiva daquela criatura e ela deixa de frequentar aquela casa espírita. Vai para outra, vai para outra, vai para outra. Até que um momento toda a cidade, né, sabe que ela é fuxiqueira de coisa ruim, não de coisa boa. Então gera um problema. Então é o acolhimento que nós temos que fazer. Se você é de idade, se você é novo, se você é jovem, seja quem você for, na casa espírita tem que chegar e ser bem recebido. A primeira impressão
é que marca. Nunca esqueci, há 25, 26 anos atrás, vocês nem eram vivos, tá certo? E a maior parte dos nossos ouvintes também nem era vivo. E quando uma senhora chegou na casa espírita, ela chegou com a mão dentro da bolsa. Eu estava lá para recebê-la, era com a mão dentro da bolsa. E, tudo bem? Eu digo, está tudo bem, a senhora está nervosa? Não, senhor, estou não, com a mão dentro da bolsa. E eu, no nosso bairro já é um pouco assustador, né? Hoje, mais apavorante do que antes, mas antes já era assustador. E ela olhou para mim e disse, o demônio está solto aqui dentro? Eu digo, tá. E ela disse, onde é que ele está? A senhora está falando com ele. O demônio em pessoa. O senhor não é o demônio. Eu digo, então deixa eu dar um abraço, já que eu não sou o demônio. E ela olhou para mim, riu e disse, ah, demônio bonito. Eu dei-lhe um abraço e ela com a mão dentro da bolsa, eu não sabia o que era. Aí daqui a pouco, homem assim demorado. Vocês, quando forem na casa espírita ser atendida por um homem, vocês não liguem não, porque até cair a ficha nele, sabe? Demora pra caramba para ele entender as coisas, sabe? Né? Às vezes a mulher está com o cabelo todo arrupiado, né? Vermelho, cor de fogo. Aí o cara nem identifica, mas que cor mesmo esse cabelo da senhora? Olha, depois de meia hora de conversa. Vocês devem estar, né, se lembrando de que quando está com os esposos em casa, vai no cabeleireiro, faz o cabelo, fica toda bonita, bota a maquiagem, a melhor roupa que tem. Ele convidou você para sair porque ia comemorar o aniversário de casamento. Aí quando ele chega, ele diz, vai para onde? A esposa, não sei, parece que é alguma coisa aí, eu não sei. Ô, filho, estou cansado, vou tomar um banho e me deitar. E se você deixar, ele vai, né? Então, homem é assim, desligado, né? E eu fui me inteirar que a senhora estava com a mão na bolsa, fazia tempo e eu não sabia o que era aquilo. Aí eu fui, peguei ela pela mão, assim, pelo braço, não foi nem pela mão, porque a mão estava dentro da bolsa e a outra segurando. Peguei assim pelo braço, vamos para cá. Eu digo, a senhora não quer comer uma merenda? E ela foi e disse, estou sem fome. Assim nervosa, como se tivesse alguma coisa. Eu disse, mas a senhora pode pelo menos sentar? Daqui a pouco a gente vai fazer uma palestra, e vai ser bom, tem um sanduíche. E ela foi e sentou-se. Daqui a pouco chegou outro voluntário e disse, mas como a senhora é bonita, a primeira vez que vem, e sapecou-lhe um beijo aqui no rosto. Aí o outro chegou e disse, peraí, eu estou com ciúme. Aí chegou, pegou no cabelo dela, e ela com a mão assim, e tal, e aquele negócio, e começou as pessoas a falarem com ela. E vinha um, e vinha outro, e vinha outro, como que atraída por um imã. Foram lá, serviram a merenda, e ela ouviu as 3 palestras que nós tivemos nesse dia. Aí quando ela saiu, recentemente, depois dela frequentar com a gente mais de 20 anos, ela foi e pediu para fazer um testemunho dela, na frente de todo mundo lá. E ela foi e disse, eu vim, aqui pela primeira vez, eu vim armada, achando que eu ia encontrar o demônio e ia matar ele aqui na frente de todo mundo, eu ia destruir esse demônio, atirando nele e matando. Ela deu testemunho lá para todo mundo. Mas quando eu cheguei, aquele grandão lá, bonitão, essa parte foi a parte mais gostosa que eu tive da conversa dela. O testemunho dela valeu por conta dessa parte, viu? Quando ela disse isso, eu fiquei assim, se tinha coisa mais gostosa do que aquele momento, eu acho que nem o céu pode ser tão bom. E aí ela foi, contou e disse que disseram para ela que lá a primeira coisa que ela encontrasse, se deparar com o demônio, e que o demônio iria destruir a vida dela, e ela disse, eu gosto de ser desafiada, eu vou para esse local. E ela disse que quando chegou, um pegava no cabelo, outro pegava no cabelo, um veio oferecer sanduíche, o outro veio oferecer suco, o outro ficou falando dos olhos dela, ó, mulher de olhos lindos, eu queria ter uns olhos desses, mas os olhos são seus, e eu quero só lhe admirar, e eu fiquei encantada. E ela dizia, né? Depois de 20 e poucos anos, ela foi falar esse testemunho para nós. Aí eu me lembrei, 20 anos depois, que ela estava com a mão dentro da bolsa. Olha bem, homem é assim, se lembra 20 anos depois do fato que aconteceu, né? Aí eu me disse, eu me lembro que a senhora estava com a mão mesmo dentro da bolsa. Agora que tu se lembrou, eu digo, pois não é, homem é assim, lesado, né? Então vocês, mulheres,
vão tirando assim o novis fora dos homens, perdoem, sabe? A casa espírita ensina tanto essa coisa, perdoar, caridade, né? Agora, quando quiserem fazer uma conta de matemática, um negócio racional, a entrega para um homem, que ele só faz, não é assim não, é por aqui, por ali, não, vá para lá, faça isso, entre a esquerda, são 2 quarteirões para o lado, né? Em seguida você vê a fachada, é um posto de gasolina, entre do lado, né? Suba, qualquer coisa, dê uma marcha ré. O homem é assim, nessas coisas práticas, racionais, mas naquelas coisas que falam do coração, né? Não acontece isso, o homem é muito racional. E a verdade é que o primeiro momento, quando você chega na casa espírita, tem que ter um grupo de acolhimento. E esse grupo tem que ser alguém que ria para as paredes, como um amigo meu disse certo. Irmão, tu ri para as paredes, tu, se não tiver cuidado, está batendo nas portas, né? Vai passando, né? Bate numa porta, bate no vidro, é problemático. Por quê? Porque ri para as paredes. Chega alguém, você logo dá um abraço, fala com ele, combina, fala para as pessoas o que elas querem ouvir. Nesse momento, a pessoa chega na casa espírita triste, cabisbaixo. Mesmo que ele venha sem dores, sem mágoas, sem sofrimento, não há problema. Ele chega na casa espírita, precisa de ajuda. Por quê? Porque ele quer pelo menos o convívio com alguém. Ou ele está sozinho, acabou de chegar na cidade, não tem um lugar onde orar, ele quer um companheiro para orar, quer uma amiga para ficar perto, ele quer calor humano, ele quer ser uma comunidade, ele quer dizer assim, eu quero somar com aquele grupo. Então, nesse instante, mesmo que ele não tenha nenhuma mágoa, um sofrimento, uma coisa mal resolvida do passado, que esteja na casa espírita para resolver essa parada, ele está dizendo, eu quero alguma coisa. Então, é nesse que eu quero alguma coisa que nós temos que entender qual é o sentido da vinda da pessoa chegando na casa espírita. Então, ao chegar, a primeira coisa que temos que fazer, abraçar, seja bem-vindo. Quando você vai, a pessoa se assusta porque em lugar nenhum ele recebeu esse encanto. Aí, vem cá, deixa eu lhe mostrar a casa. Para que você quer mostrar a casa? Para que ele possa se identificar. Aí quando ele chega, vê um grupo de crianças, aí ele vai, uma criança já pega na perna dele, já começa a se identificar com ele já se abaixa, aí diz, fique aí que daqui a pouco eu vou. Aí você esquece ele lá. Aí ele já está se identificando com as crianças, amando e tal. E daqui a pouco, esse aqui é um voluntário novo. Aí vem um fala, vem o outro fala, o outro abraça, o outro convida para tomar água, o outro tomar um cafezinho, né? Ou qualquer coisa. E aí começa o entendimento. Né? Se a pessoa passa por um departamento, não se encanta, ele vai se encantar com alguma coisa. Porque todos nós não podemos se encantar com o João, com o Manel, com a Pedrita, com a Eduarda, né? Com a Alessandra. Não. Nós vamos nos encantar com alguém que vai olhar e dizer, parece que essa pessoa eu conheço de 283 anos atrás. É nesse instante que é um negócio que tem uma vontade de abraçar e um chega no outro, né? E dizer, eu te quero bem. Né? São pessoas maravilhosas, né? Que a gente reencontra. E que nesse reencontro a gente diz por quê e o para quê da vida. Que a gente está no lugar certo, na hora certa. E aí a gente tem, acolhendo essa pessoa, com amor, com carinho. A gente não vai chegar... Né, que eu coloco também essa situação, da pessoa chegar e fazer um estardalhaço, uma confusão. Não. Uma coisa tranquila, um abraço, conversar com a pessoa, saber qual é a aspiração dela, o que é que ela vem fazer. Né? Muitas das vezes, no atendimento fraterno, as pessoas dizem, eu sou evangélico, eu não quero conversar com você. Eu digo, interessante, eu já fui evangélico também. O senhor já foi evangélico? Fui, eu estudei para ser pastor. Foi. Aí, nesse instante, começa a identificação. Aí eles, então você me entende? Eu entendo, vamos conversar. E por que o senhor encontrou a doutrina espírita? Eu digo, por tanta coisa que a gente vai conversar a noite inteira por esse negócio. Aí a pessoa se abre, começa, se identifica. O que é que ela diz? Eu não sou evangélico, eu não sou nada. Aqui você chegou na casa espírita, o que é que você quer? Não para com isso. Você está dizendo, se embora daqui, aqui é um presídio de gente ruim. Né? Na casa espírita, a gente tem que acolher. Ninguém vem para a casa espírita de graça.
A gente vai para a escola para quê? Para aprender alguma coisa. Então, vem para a casa espírita para crescer, para evoluir, para somar. Então, é nesse instante que o pessoal vem para a casa espírita para dizer a bondade, o amor, o carinho, a fraternidade que aqui dentro existe. E é nesse instante que cada um de nós, que trabalha na recepção da casa espírita, sendo bem acolhido, diz, eu estou na casa espírita porque aqui tem amor. Então, quando eu digo que aqui dentro tem amor, é porque eu fui bem tratado. Flávio, não existe ninguém, em lugar nenhum do mundo, que seja maltratado, que vai ficar nesse lugar. Pode ficar até por birra, né? Tem gente que por birra fica. Mas quando você chega e é bem tratado em qualquer lugar, todo mundo lhe abraça. E você vai abraçar todo mundo. Agora, quando você chega, todo mundo lhe trata mal, aí você fica assim, meu Deus, que lugar é esse? Fala de caridade, fala de amor, prega o bem, e esse pessoal aí, ó, está fedendo. Então, nesse instante, é que a gente tem que buscar o que é que nós estamos querendo na casa espírita. Nós estamos querendo a amizade, nós estamos querendo o entendimento, nós estamos querendo a paz, estamos querendo a certeza que estamos vindo para cá para ser melhor do que ontem. E que o hoje vai ser o reflexo de nós amanhã. Mas por que é que eu quero ser bom? Por que é que eu quero ser caridoso? É porque quem é caridoso vai para o céu? Não. A grande verdade é que nós temos que ser caridosos, porque no instante em que eu ajudo alguém, o maior ajudado sou eu. Então, nós que estamos dentro da casa espírita e que fazemos alguma coisa, como fazer uma sopa, como ajudar fazendo um café, ou fazendo uma limpeza na casa espírita, ou recebendo alguém, dando um abraço, ou conversando com alguém, ou pregando o evangelho, ou estudando o evangelho, ou pregando o livro dos espíritos, fazendo qualquer coisa dentro da casa espírita, você é útil. E nesse instante que você é útil, você passa a entender que você vale alguma coisa. Eu tenho uma coisa que eu digo para todas as pessoas que frequentam a instituição e que chega, a primeira coisa que no atendimento é dizer, eu estou depressiva. Eu sou uma pessoa depressiva. Eu digo, isso é bom ou ruim? Ela diz, por quê? Eu digo, porque a senhora, a partir de agora, vai perder esse negócio. Aí ela olha para mim e diz, eu vou perder minha depressão? Eu sei que deprê é uma coisa demodê, né? Está na moda, né? Está todo mundo... As pessoas... Tem gente que chega e diz, eu estou deprê. Já viram isso, não? Muita gente chega e diz, oi, irmão, eu estou deprê. Eu digo, é demodê. Essa história da depressão está virando hoje uma história demodê. A pessoa nem está com depressão, não está com nada e quer ser charmosa, quer que todo mundo jogue suas energias para cima dela, para ela ser a coitadinha, para ela ser a pobrezinha, para ela ser a que é assistida por todas as pessoas, e todo mundo olha para ela. Isso é trauma infantil. E que quando ela está com essa depressão, que não existe, ela quer chamar a atenção, ela vem com uma ferida antiga, que foi humilhada pela mãe, foi humilhada pelo pai, sofreu bullying na escola, né? Os colegas todos a discriminavam, ela própria se discriminava. Porque muitos de nós, quando alguém diz, sai, feião, de perto de mim, vixe, eu sou feio mesmo, hein? Oh, meu Deus, essa mão minha que é feia, não, esse meu cabelo, não, esses meus olhos que são esbugalhados, essa minha boca deve ser horrível, está todo mundo chamando de feio. Aí a gente começa a incorporar aquela ideia. Quantas ideias a gente vê os professores falando na sala de aula? Rapaz, mas se eu não tivesse te vendo, eu ia colocar 4 pernas em ti, macho, porque tu é verdadeiramente um animal quadrúpede. Então aquilo, a pessoa fica logo assustada e começa a ter dificuldades, principalmente quando um professor que não tem essa qualidade toda de professor passa a informação para o aluno e o aluno não entende a lição corretamente. E aí ele cria aquele estigma de que não sabe, que não aprende, que ele é burro, que ele tem a mente completamente desalinhada e não consegue encontrar paz e continua aquela história. Aí vem para a casa espírita, chega aqui, se faz de depressivo, porque toda a vida ele foi o coitadinho, foi o pobrezinho. E encontra na casa espírita todo mundo querendo acolher, aí ele se acha agora na oportunidade de querer chamar a atenção. Eu estou deprê.
Então, no instante que eu estou deprê, eu estou me vingando daquele professor que me chamou de quadrúpede, eu estou me vingando daquela mãe. Não é possível, segunda vez que eu pago essa escola, estou trabalhando de noite para pagar essa escola para você, não é possível. Aí o pobre do aluno, o filho olha para ele, está certo, mamãe, desculpa. Aí, aquele agora ele está se vingando. Na casa espírita, está se vingando de todo mundo. Aí ele faz essa história da depressão. Eu costumo dizer para essas pessoas que chegam para serem atendidas na casa espírita como depressivas, que eu tenho a solução para esse problema. É porque falta ela se ocupar em alguma coisa. Quando ela vai se ocupar em alguma coisa, minha irmã, venha para cá. Mas vou fazer o quê aqui? Nem que seja lavar banheiro, mas venha, por favor. Venha para cá para fazer qualquer coisa, fazer sopa, sentir-se útil, porque no instante que eu estiver sentindo a minha utilidade, eu verdadeiramente começo a ser diferente. Eu me lembro de que em determinada situação, lá em Fortaleza, existia uma situação de que as pessoas que buscavam a instituição, elas queriam que a gente dissesse uma coisa que concordasse com ela. No instante que ela dizia, eu estou me sentindo mal, meu Deus, minha irmã, acabe com isso. Mas o senhor não está vendo que eu estou? Não estou vendo nada disso. Então eu começava, todas as vezes, a ser contrária ao que ela dizia. E o grande cuidado do atendente na casa espírita é de que não se deixe envolver pela pessoa que está fazendo a forma de atender. O atendente, né? Eu estou atendendo você, você é o paciente, você quer me induzir na sua conversa para que eu entre na sua onda e avalie o que você está dizendo. Isso é perigosíssimo. Eu diria para vocês, de cada 4 casos que eu atendo lá na instituição, 1 caso é de alguém querendo me convencer de que ele está certo de uma coisa que ele tem convicção que está errado, mas quer me convencer para que eu possa avalizar o erro dele. Para vocês terem uma ideia. O mais comum são os homens e as mulheres. Hoje não é só homem. Chega e diz, irmão Baquite, eu estou tendo um relacionamento extraconjugal. O senhor acha correto, né? Eu digo, acho não. Mas, irmão Baquite, o casamento só tem gosto se a gente estiver fazendo um relacionamento extraconjugal. Senão a gente chega em casa, é a mesma coisa. Eu digo, rapaz, ou você quer ou você não quer, ou você assume ou não assume. Eu não quero compactar. Mas, irmão, você tem que analisar pelo lado da coisa que serve. Eu digo, não posso analisar a coisa errada. O erro é erro. Assim, nesse instante, eu vou pegar uma pessoa que acaba de assassinar o outro, eu vou dizer, não, mas ele tinha motivos porque assassinou. Não interessa. Eu não posso avalizar aquele crime como sendo uma coisa normal. Não posso. Por ter 1000 motivos por ter feito. Mas eu não posso analisar. Se alguém assassinar alguém, é porque esse alguém cometeu um delito. Se ele cometeu um delito, porque ele não teve a mãe que você teve, porque ele não teve a escola que você teve, porque ele não teve o relacionamento que você teve dentro da casa espírita, porque ele uma série de questões. Eu não posso pegar e analisar, é criminoso, tem que matar mesmo. Não vou fazer isso. E esse é o grande problema de nós dentro do atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem que ser olhado com cuidado, com zelo, para evitar um desconforto posterior. Então é nesse momento que eu digo a vocês, cuidado com o paciente, porque ele vem também para lhe testar. Então você vai, escuta, deixa ele falar, e nesse momento, esse acolhimento tem que ser de forma harmônica, sem gritar com ele, sem falar nada. Chegou a um ponto, uma vez, de uma senhora chegar para mim, e também tem que ser duro, não podemos também ser aquela pessoa que passa a mãozinha na cabeça. Chegou uma senhora na casa espírita e, conversando comigo, falou uma vez, falou 2, a terceira vez, disse, minha irmã, o que a senhora está querendo? Eu estou querendo que o senhor se convença do que eu estou lhe dizendo. Eu digo, não vou fazer isso, a senhora está errada, a senhora tem convicção disso, e quer me convencer desse erro que a senhora já aceita como verdadeiro. Porque tem pessoas que, de tanto falar algumas situações, ela incorpora essa mentira e que ela defende a mentira numa convicção de que está certa.
e para ela aquela mentira internalizou-se e ela briga, reclama e faz tudo por aquela mentira, porque já está enraizada, já está, vamos dizer, formatada como sendo um algo verdadeiro dentro de si. É terrível isso. Então, é nesse momento que a gente tem que ter cuidado, né? A gente vai pregar para uma pessoa alguma coisa e esse cuidado a gente tem que fazer. Uma outra coisa importantíssima. Depois eu vou abrir para fazerem perguntas e vocês vão poder questionar mais coisas que eu não falei, tá? Uma coisa interessantíssima é com relação ao traje que a gente vem para a casa espírita. A gente vem para a casa espírita, vem de forma normal. Não estou querendo que você venha para cá, tá certo? Com o perfume mais caro que existe no mundo, com a roupa de grife. Não é isso. Eu só estou pedindo que você não venha para a casa espírita, tá? de uma forma a afrontar as pessoas. Como? Tem pessoas que vêm para a casa espírita com uns shorts tão imorais que até ela não se conforma puxando para cá e para lá o short, porque o short é tão minúsculo que fica subindo e ela baixando. E a pessoa fica ridícula na casa espírita. E vem com os decotes que chega a ser desconfortável para ela. Ela todo o tempo puxando. Aquilo é um decote imoral, não só para ela, mas para todo mundo. Fica todo mundo desconfortável diante daquela situação. Eu não estou pedindo para você pegar uma roupa de grife, mas eu estou pedindo você vir vestido adequadamente. Eu comentei, antes da gente conversar aqui, iniciar essa fala, esse estudo, eu estava comentando de que uma vez eu fui falar em uma casa espírita, e que não cabe aqui eu falar o nome da casa, e por conta de que os dirigentes são corresponsáveis por esse tipo de loucura, o rapaz foi me apresentar para que eu pudesse falar, e quando ele foi iniciar, não estou aqui, com uma camisa dessa regata, rasgada, o cabelinho desalinho, parecia que ele estava 2 ou 3 dias sem tomar banho, fedorento, tá certo? Não era a sandália, não sei que identificar, mas era uma sandália toda. Não estou querendo que ele venha com luxo, eu estou querendo que ele venha de forma normal. Uma pessoa que está se apresentando na frente, como a gente está falando agora, como o Hélio também é palestrante, como o Flávio também é palestrante, como a irmã aqui da frente também é palestrante, a gente sabe que não pode vir aqui para frente, nós estamos representando a doutrina espírita. Nós, palestrantes, homem ou mulher, não podemos chegar aqui na frente de forma a como se fosse uma pessoa qualquer, de forma que nós vamos ser analisados pelo que a gente tem. É o sujeito chegar, vem dar uma fala, está com a calça toda, né, problemática, é desconforto para ele, é desconforto para todo mundo que está... Quer dizer, uma vez uma moça foi dar uma palestra numa casa espírita, era um estudo que ela ia fazer, palestra não, e ela estava com um decote tão horrível, mas tão violento, que eu peguei e me retirei. E eu disse, como é que vocês permitem? Né? Aí a pessoa ficou todo desajeitado. Não, ela gosta desses decotes, eu digo, e vocês também. É o ato da face da pessoa ter cuidado com isso. Porque aquilo passa a ser uma coisa desagradável. Né? E tem pessoas que usam decotes violentos e quando vão dar um abraço, é aquele abraço que não quer mais terminar. Mas não é um abraço, aquilo ali é um ato sexual que ela está cometendo com alguém. Com todo respeito, é um sarro. Que ela está ali, já anda com pouca roupa para sentir mais o outro. Isso é completamente esdrúxulo. Na casa espírita não podemos ter isso. Casa espírita tem que ser motivo de alegria. Tem que ser motivo de conforto. Eu vim para cá e aqui dentro está normal. Não estou pedindo que ninguém venha para cá com roupa de marca, que venha com o melhor sapato do mundo, nada disso. Eu estou pedindo que todo mundo venha de forma adequada. É essa a situação em que nós colocamos. Né? Às vezes as pessoas vêm de uma academia, aí todo suado, aí vai, não, vou passar para assistir uma palestra ali. Não é adequado. Você vem de uma outra situação. Você tem que mas é a oportunidade que eu tenho. Então, se prepare, se organize para ter uma condição de chegar na casa espírita e ser aceita de forma normal. Porque todo mundo vai ficar olhando para você. Então, você faz aquela situação para ser
desconfortável para você ficar sendo a estrela. Chegou toda de roupa de academia, né? Tá toda colada, é problema. É isso que acomete os problemas na casa espírita. Aí as pessoas vão, chega, alguém tem que falar com ela. Uma casa espírita séria, alguém tem que falar: minha filha, me perdoe, mas esse tipo de coisa não é bacana, não é legal. E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Uma outra coisa também na casa espírita, que a gente tem um certo cuidado, é a questão do fenômeno. Muita gente vem para a casa espírita: irmão, será que dá para você chamar meu pai aí para me falar com ele? Ele: como é mesmo o nome dele? Eu levo na brincadeira. Como é mesmo o nome dele? Anote no papel o nome dele. Irmão, ele vai falar: vou chamar ele agora mesmo, traga o nome dele. Aí a pessoa dá o nome, dá tudo. Eu disse: pode deixar, eu vou levar para casa daqui a 15 anos, quem sabe a gente pode receber ele aqui na nossa mediúnica. O senhor nem agora? Não, você me deu o dado dele, eu vou levar. E a pessoa: você é desagradável. Eu digo: amigo velho, Chico dizia que o telefone toca lá do plano espiritual para cá, nunca toca daqui para lá. Chama aí fulano. Espera aí, não é assim. Então é nesse momento que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente, né, aqui eu coloquei, né, o dia da cura, né? Todo mundo precisa ser curado, mas todo mundo quer o fenômeno, né? E quando é o dia da evangelização, tem 3 gatos pingados lá, né, para assistir a evangelização infantil. A infantil, ou a evangelização do grupo, ou o estudo de EVE, ou o estudo de AE, ou o estudo do GEM, depende de como chamam, né? É a necessidade que nós temos que vir para a casa espírita, não exclusivamente para ver o fenômeno. E o fenômeno também. Não estou querendo tirar e dizer que o fenômeno que é bacana, é bacana. Eu, às vezes, não quero ver o fenômeno porque vejo toda hora. Então é diferente. Eu já estou presenciando todo dia, vejo os espíritos toda hora. Vou chegando em casa, aí vejo o espírito e digo: o senhor, posso falar com o senhor? Desculpe, amigo, mas só lá na casa espírita agora não dá. Aí vou entrando dentro de casa e encontro outra pessoa. Eu posso falar com o senhor só lá na casa espírita. Então, toda hora estou vendo, toda hora estou falando com os espíritos. Então, para mim, é uma coisa normal, natural, que já passa a ser um corre-corre. Mas você pode dizer: isso é bom? Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sei que eu tenho que conviver com isso, eu não posso fazer coisa diferente. Né? Eu vou chegando, aí tem uma pessoa do meu lado, posso ficar do lado do senhor? Eu digo: o que eu posso fazer? Se eu disser que não, você sai? Né? Então, é nessas histórias que a gente vai levando. Então, pessoas que não estão acostumadas a esse tipo de situações, né, querem chegar na casa espírita, querem receber cartas. Né? Quer dizer, é terrível esse tipo de coisa, porque querem receber carta, querem que o ente querido fale disso. Teve até uma situação interessantíssima, em que nossas reuniões mediúnicas são gravadas. E nós estávamos em uma situação, eu recebi uma entidade, um espírito, e era um rapaz que tinha desencarnado fazia 2 anos. E nessa reunião, a mãe dele era a senhora que estava doutrinando. E quando ele disse: mamãe, a senhora aqui. E ela foi e disse: é meu filho, fulano, com a frieza, né? As lágrimas caindo, mas ela fria. Uma doutrinadora excepcional. Uma doutrinadora que a gente pode dizer preparada. E ela com as lágrimas caindo, quem recebeu o rapaz fui eu, e inconsciente, mas ela foi toda gravada, e ela dizia, né? O rapaz dizia: mamãe, me leve para casa. Ela disse: meu filho, você não pode mais voltar para a nossa casa aqui na Terra. Você tem uma casa aí no plano espiritual. E começou um diálogo. E as lágrimas caindo, depois as pessoas me registraram que as lágrimas caindo, quando terminou, ela estava aos prantos, né? E contava de que ele devia se conformar, que ele devia ter calma, paciência, compreensão. E, logo a seguir, ela também visualizou algumas pessoas chegando, entidades venerandas, e pediu para que ele fosse com as pessoas. Depois de uma boa conversa, uma mãe que tem dentro do seu coração a sensibilidade, que tem o amor, que tem a paz. E é mulher, porque mulher é mais fácil do que homem de fazer esse aconchego, de fazer essa chegada. E aí, nesse momento, ele foi recolhido e foi atendido. Quando terminou, o pessoal todo: senhora, ela disse: o assunto está encerrado. Eu não quero que ninguém fale sobre isso. Está encerrado o assunto.
Aí eu fui pedir autorização dela, porque uma vez ou outra eu pudesse falar, né, sobre isso. Ela disse que não tinha nenhum problema não, mas não relatasse nome, nem situação, nem nada, com certeza. Então, nesse momento, a gente vê a preparação que nós devemos ter, até mesmo para receber um ente querido dentro da casa espírita. Ente querido chega, contando suas coisas, né, registrava lá, ele dizia, mamãe cortou o cabelo de forma diferente. A mãe mostrou depois os retratos, né, que o cabelo dela tinha uma mecha, que fazia com a mecha, e o cabelo dela estava todo preto, e o cabelo dela era cortado sempre muito mais curto, e agora estava um pouco abaixo dos ombros, né? E ele comentou várias situações que só ele tinha noção, porque ninguém conhecia, né? E eu, basicamente, não conhecia, porque me deparava com aquela senhora sempre nas reuniões mediúnicas. Esse trabalho de estar na casa espírita para receber somente o fenômeno, temos que ter cuidado com isso. Nós estamos na casa espírita para receber amor, carinho, principalmente ajudar, porque quando eu ajudo, eu sou ajudado, fazer caridade, porque através dela eu encontro a salvação, como diz Kardec, no capítulo número 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo é bem nítido quando ele diz que nós temos que amar. Através do amor, a gente entende todas as coisas que vêm a nós e que nesse momento vai trazendo o amor e a bondade. Aqui eu coloco, né? Existem muitas pessoas que chegam para a casa espírita. Tem pessoas que têm o sexo, vamos dizer, exacerbado. Tem pessoas extremamente violentas, né? Tem pessoas que são exagerados, de formas exageradas. Tem pessoas que também são dependentes de vícios, né? Tipo droga, bebida, cigarro, né? Tem pessoas que também são extremamente pessimistas. Tem outras pessoas que são invejosas, amargurados, suspeitos. Então, todo esse pessoal traz esse problema mental consigo. E acha que a casa espírita é um lugar onde ele pode sanar tudo isso, quando não é por aí. Nós estamos na casa espírita para ajudar, sim, com certeza. Mas tem determinados tipos de coisa que nós precisamos da ajuda de médicos terrestres, como psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, pessoas que trabalham com a mente, para que elas possam mergulhar em nosso interior e nós a ajudarmos a descobrir as doenças que nós temos, as doenças agora, que são doenças da alma. E essas doenças da alma serem tratadas não só na casa espírita. Na casa espírita nós vamos encontrar amor, vamos encontrar carinho, né? Pessoas que são muito violentas, foram tratadas violentas pelo pai, pela mãe, ou pelo tio, ou pelo avô, né? Então trazem do passado aquela violência e não podem na casa espírita conseguir diluir essa situação. Eu diria, de cada 1000 pessoas, uma consegue esse feito. Alguém que já é extremamente dependente de um vício e chega na casa espírita e quer acabar com o vício definitivamente. Não concordo. Ele não vai conseguir. Tá? Ele vai conseguir melhoras, bacana, mas ele não vai conseguir a sua cura completa. Conseguiu, foi 1 em 1000, não tem problema. Mas, quando alguém está viciado, vamos dizer, em bebida, e vai para a casa espírita, lá a gente resolve. Não resolve. Ele tem que ir para um grupo de alcoólatras anônimos, aonde vai ser tratado. Ele tem que ter reuniões com grupos que trabalham na recuperação do vício. E aí ele, junto daquelas pessoas que também falam a mesma língua dele, que já estão recuperados e que estão lá para ajudar aqueles que estão ainda no vício. É muito mais fácil um viciado falar, tá certo? Com alguém que já foi viciado, porque ele vai entender toda a dor, todo o sofrimento, toda a mágoa. É como se alguém chega para mim e vai falar, irmão Baquite, quando eu tomo umas doses de rum, eu fico muito doidão, assim minha cabeça vai lá para não sei para onde, sei mais o quê, eu vou lá em Bagdá, né? Eu vou em Marrakech, depois eu vou pela Itália. Como é que eu vou entender isso, se eu nunca bebi na minha vida? Não dá. O mais que eu posso dizer é tenha calma, vamos conversar e tal. Mas é uma conversa que não funciona. Agora, se ele está falando com um outro viciado, ex-viciado, que agora está lá para ajudar, aí sim a conversa é diferente.
Então, nesse instante, é o cuidado na casa espírita, da gente não achar que a casa espírita tudo resolve. É mentira. A gente ajuda a curar as pessoas. Se chegou alguém, precisa, ele então tem que ir para o AA, não pode ficar... Não, senhor. Ele tem que vir para a casa espírita, e tem que ir para o grupo de AA, e tem que procurar uma terapia. São três necessidades. Ah, é coisa demais. Então, pronto, você não quer ficar curado, é outra coisa. Nós estamos falando de pessoas que precisam de ficar bem. E na casa espírita, a gente vai acolher essa pessoa? Vai acolher sem nenhum problema. Qual é o problema? Só porque ele toma um birinate excessivo, agora ele não pode estar participando. A pessoa chegou, tomou um birinate forte, eu vou dar o passe. Vai não, amigo, vai. Mas eu sou passista. Você pode ser marrom, você não vai. Mano, tem que ter paciência. Ou você chegou com os olhos tudo brilhando, aquele negócio muito doido, se encostou ali. Quer dizer, por favor, os passistas se dirigem para a sala de passe. Ele se levanta. Aí uma irmã ou irmão tem que encostar a mão dele. Fica aí, filho. Hoje você usou cocaína. Não dá para você fazer isso. Não, boa. Você hoje é alguém que precisa ser ajudado tranquilamente. Né? Ou alguém que usa maconha. Como eu vou falar? Eu estou mal gravado. Não tem um problema para mim. Eu vou dar passe. Eu estou precisando dar passe. Você precisa de passe. E de uma mãe e um pai que cuide de você, seu sem juízo. Né? Ou sem juíza. Então, é nesse momento, a gente tem que ter cuidado. Casa espírita é celeiro de bênção. Casa espírita é casa de acolhimento. Mas aqui não é bar, aqui não é boca de fumo, tá certo? Aqui é um lugar onde se fala de Jesus, onde se fala do amor, onde se fala da caridade, onde se fala de crescimento espiritual. Por quê? Porque eu preciso também cuidar do meu espírito. Porque as pessoas dizem, eu cuido muito pouco do meu espírito. Realmente, todo dia a gente toma banho, todo dia a gente se alimenta, veste roupa, penteia cabelo, escova dente. Isso você está cuidando do corpo. Agora, quando é que tu cuida do teu espírito? Uma oraçãozinha, uma vez por semana, reúne um grupozinho, faz 1 hora ali de estudo em casa e tal, né? É esse o tratamento que tu dá por espírito? O que é que tu precisa dele? Precisa que ele esteja muito. Uma vez na semana no evangelho de 1 hora, quanto faz? Se esquecendo, era na quarta-feira, já é quinta, deixa para lá, na próxima quarta a gente faz. E vai esquecendo. Por isso os espíritos sempre que a gente faz o atendimento, diz, meu filho, lembre da pessoa fazer evangelho todo dia. Aí quando a pessoa conta um problema já assim, um pouco maior do que o normal, eu digo, minha irmã, a senhora tem que fazer evangelho 2 vezes ao dia. Vixe, Maria, eu não aguento não. Então pronto, continue com seus problemas. Não, vamos conversar com calma. Se é essa a solução, vou dar um jeito. Aí eu também, né? Irmã, se a senhora puder fazer 3, faça. Na hora do almoço também a senhora aproveita, né? Tira ali uma casquinha, fale um pouquinho de Jesus e tudo mais. Aí você vai, nem que seja um Pai Nosso, nem que seja uma prece simples. Aí eu vou me aproveitando da situação e a pessoa vai recebendo esse amor. É nessa história que a gente tem que trabalhar. E jamais esquecer de que nós temos, como eu coloquei, pessoas que têm problema sexual, tem pessoas que são violentas excessivamente. Cada um tem uma situação. E que no atendimento fraterno, a pessoa atende, chama o dirigente e diz, amigo, essa pessoa tem que ser tratada assim, 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 assim. A gente tem que ter cuidado com ela por conta disso, 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 disso. Isso, pronto, uma boa. Sem violência, não está espalhando para toda a cidade que aconteceu o caso. Numa situação normal, chama um, chama outro, conta um, conta outro. Devagarinho acontece. Pronto, todo mundo fica tranquilo. Todo mundo fica legal. Também, o serviço máximo das casas espíritas é ajudar o próximo. Fazer sopa, distribuir cesta básica, fazer atendimento fraterno de pessoas em comunidades, escutar drogados nas ruas ou dentro de abrigos. E aqui eu coloco uma cena que é típica. Hoje as pessoas pegam a câmera fotográfica, quando vai dar ali qualquer recurso, chegue mais perto, por favor, chegue mais perto, para bater a fotografia do que ele está dando. Eu sou caridoso.
Eu acho que essas pessoas devem tirar fotografia para quando chegar lá no plano espiritual, eu ter meu caderno de foto, de doação que eu dei, né? Para mostrar para alguém no plano espiritual, só pode ser. Então, lá, eu estive na terra trabalhando, não fui passeando, não. Eu dei dinheiro para muita gente, eu tenho as fotos. Está guardado na minha aquela cabeceira, né? Mas está guardado. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter para que a gente possa saber exatamente aonde é que nós queremos, né? Pessoas também chegam na casa espírita com processos obsessivos, né? E essa é uma fronteira bastante perigosa para a gente diferenciar. Algumas pessoas têm um problema de loucura, e que essa loucura, ela, muitas das vezes, pode ser um processo obsessivo, mas pode ser que não seja. Então, alguém da área médica tem que ter cuidado com esse tipo de atendimento. Eu costumo contar essa história porque é muito relevante. Uma vez nós estávamos na Casa Espírita, na Federação Espírita do Estado do Ceará, e eu estava lá no atendimento, e tinha subido para atender um outro paciente lá em cima, e quando embaixo estava o atendimento para o povo em geral. E quando chegou uma senhora, parecia que estava possuída. Parecia. À primeira vista, um médium ou uma pessoa do atendimento que não tivesse uma experiência, né, de um cabelo branco como eu, poderia, naquele momento, entender diferente. E aí, a senhora chegou, meio cambaleando, o pessoal segurou pelos braços e tal, colocaram numa cadeira. E, naquele momento, a médium, pode achar que eu dou o passo na senhora, ela fica logo boa e tudo mal, água fluidificada para a senhora, e foi aquela festa e tudo mais. E aí, pôs as mãos, terminou o passe, a senhora estava virando o pescoço. Nada diferente, a médium foi, se assustou, a senhora virando o pescoço, apoiando o pescoço, segurou, chamou outra moça que estava do lado, no atendimento, por favor, ajude aqui. Aí a moça foi, chegou e disse, não, isso é falta de passo, eu dou um passo atrás, tu dá um passo na frente. Nada a ver com a outra, né? Aí uma vai para trás, uma na frente, ia lá, deram o passo terminado, nada. Aí mandaram chamar mais duas pessoas que estavam lá, de bobeira, que também faziam parte do trabalho, aí vinha 4 pessoas. Aí cada uma de um lado, como fosse fazendo uma corrente na mulher. E nada, a mulher estava escangotada do pescoço, como tivesse ela morrendo. E as pulsações assim, mais elevadas, e aquela confusão. Aí foi quando eu disse, chama o doidão lá de cima. O doidão sou eu. Aí mandaram me chamar. Ele entende desses negócios, é evidente, vai ver alguma coisa aqui. Aí quando mandaram me chamar, é urgente, desça daí, interrompa o atendimento. Eu disse, mas interrompa, pelo amor de Deus. Só pode ser alguém morrendo lá embaixo. Aí eu disse, quando disse que cheguei lá embaixo, assim que eu fui entrando, quando eu vejo a entidade que nos acompanha, como mentora, chegou lá e disse, meu filho, essa senhora está tendo um ataque do coração, se não for levada imediatamente para o pronto-socorro ou o lugar apropriado, ela vai desencarnar aqui mesmo, vocês são responsáveis pela morte dela. Eu digo, gente, aí eu fui e disse, o que se passa? Aí a pessoa, está dando passe aqui de tudo, já demos água fluidificada, né? Eu pensei, já jogaram água fluidificada por cima da mulher também, né? Feito benzer alguém? Aí todo mundo olhou assim para mim, aí eu fui e disse, porque vocês estão fazendo de tudo, até rodeando a mulher como se fosse uma corrente magnética, que isso aqui não existe. A doutrina espírita não explica isso. A doutrina espírita explica que você impõe as mãos, como Jesus fazia, e dê um passe magnético na pessoa, onde o fluido vem do alto e passa através de você e a pessoa recebe. Dê um passe, não resolveu, é um passista qualificado, não está doente, o passista não está com problemas mentais, o passista não está embriagado, não está com problemas de ordem pessoais, ele está qualificado a dar o passe e ser resolvido. No instante em que a pessoa não ficou boa, o que é que faz com ele? Retira-se aquele paciente, chama a ambulância imediatamente. Ligue para a ambulância agora, para buscar a senhora, que a senhora está morrendo. O pessoal, chame a ambulância, pelo amor de Deus. Chamaram a ambulância nas carreiras, ligaram uma menina, fazia parte de um hospital conhecida, a ambulância chegou rapidamente, em pouco mais de 10 minutos a ambulância estava lá. Colocaram a moça, e a moça que é enfermeira, que trabalha com a gente, foi na ambulância, aí chegou lá, ela ligou de lá. Irmão Baquite, o senhor estava certo. Mas 15 minutos e a senhora tinha morrido na nossa mão. Eu digo, pô. Então a gente tem que ter discernimento.
Não é dizer, vamos dar um passe, dá outro passe. Isso não existe. A pessoa tem que ter 15 passes. Que história é essa? Só uma vez chegou uma senhora e disse, irmão Baquete, estou com uma dor aqui no pescoço, eu tenho uma dor nos dentes, maxilar não dá certo, eu também tenho um problema de visão meio sério, uma dor de cabeça que não se acaba nunca, aí também uma dor de estômago que o senhor sabe, né? Sei não, senhora, é uma dor de estômago que é horrível, mas também tem um problema do reumatismo, que o senhor precisa ver, também tem uma bursite, né? A senhora tinha uma série de problemas. Nesse instante ela chegou e disse, o que é que eu faço? Aí eu olhei para ela e disse, irmã, a senhora precisa ser tratada. Aí a entidade veneranda que nos acompanha, mano, olhou para mim e disse assim, filho, diga para ela que ela tem que vir para a casa espírita trabalhar durante 13 semanas. Eu disse, mano, 13 semanas, não pode faltar nenhuma semana, e que ela tem que pegar todos os serviços que tiver. É para entregar prato de sopa, é para fazer sopa, é para cortar cebola, é para ajudar os idosos, é para abraçar idosos, é o que tiver, ela tem que fazer, até levar banheiro. Eu perguntei a ele. Aí ela foi e disse, meu filho, o que é que você está conversando com o espírito aí? Ele está dizendo para a senhora, tem que vir 13 vezes seguidas aqui para a instituição. Aí eu, como seguidas? Se a senhora faltar uma vez, a senhora quebra a corrente. Eu inventando já, essa história é minha inventando para ela. A senhora aqui não tinha problema, né? Só o corpo inteiro era danificado. E ela foi, e eu perguntei para o espírito, diga uma coisa, ela não tem doença nenhuma, meu filho, tudo é invenção dela, para chamar a atenção do pobre marido. E aí ele foi, terminou a história, a esposa foi, o rapaz levou a esposa, na semana seguinte ele levou a esposa para o nosso trabalho de sopa, e ela foi, disse, irmão Baquete, o que é que eu faço? A senhora vai ter que dar um abraço em cada idoso desse. Mas, irmãos, eu não estou dizendo, a senhora dá se quiser. Como dá se quiser? O senhor não diz, é trabalho da casa, terapêutico, a senhora tem que dar. Mas são mais de 200. Não, a senhora não quer dar, não dê nenhum, não faz questão. Não, eu quero ficar bom. Então, vai dar os abraços. Aí a senhora foi, e quando foi de noite, eu, vendo as malvadezas que eu tinha feito, fui pedir perdão a mano, né? Eu digo, mano, você me perdoe. De eu ter feito as malvadezas que eu fiz hoje. Ele disse, não, filho, é isso mesmo que você tinha que fazer. Eu digo, eu fui intuído pelo senhor, foi. Eu vi, eu estava todo tempo sentindo uma energia assim, de faça isso, faça aquilo. E eu estava pensando que era eu maltratando a senhora. Era o senhor maltratando? Não, filho, era dando o remédio que ela precisava. Agora eu queria fazer uma pergunta indiscreta ao senhor. Eu sei que não cabe, mas eu queria perguntar. Por que o senhor mandou ela vir 13 vezes seguida para a instituição? Meu filho, se em 13 vezes você não conseguir tirar a doença dessa mulher, peça suas contas, vá-se embora daqui, porque você não serve para nada. Você não serve para nada, meu filho. E eu fui e disse, então, meu irmão, o senhor me ajude que essa senhora vai se ajeitar. Passou-se um mês, uns 45 dias, e lá vem ela chegando com o marido, e já chega, era a primeira a chegar, chegava mais cedo que todo mundo, e quando em determinado momento eu caí na besteira de perguntar, diga uma coisa, minha irmã querida, a senhora como é que está das dores? Que dor, irmão Baquete? Eu disse, não, senhor, não é assim nenhuma dor. Eu saio do carro, pensei que só tivesse tossido o pé. Olha eu inventando a história. Pensei que só tivesse tossido o pé. Não, eu estou muito bem de saúde, não tossi pé corra nenhuma, não. Não, só desculpa, porque eu me enganei, pensei que só tivesse tossido o pé. Disseram que a senhora tinha saído assim de mau jeito. Inventei uma história qualquer para me desculpar. Não, não tenho desculpa, não tenho doença nenhuma, não. Aí eu cheguei para o marido, e aí, como é que está? Meu filho, que casa espírita abençoada. Eu digo, não, é a sua esposa que é abençoada, arranjou o que tem que fazer. Porque a grande verdade é que nós vamos para a casa espírita com processos obsessivos. De nós mesmos, nós nos obsediamos. E quando precisa, situações são tão sutis como essa dessa senhora, que chegou que o espírito disse, ela não tem doença nenhuma, não. Mas a mulher dizia, irmão, uma dor no pescoço, uma dor de cabeça contínua, meus olhos são assim, maltratados, né? Meu maxilar tem problema, eu tenho um problema de angina no coração, eu tenho um problema de bursite, esse reumatismo que maltrata, mas o senhor não sabe, não posso comer nada que fica com um problema de refluxo. Então, toda mulher tinha doença. E o que a gente podia pensar? Vai passar pelo menos uns 3 anos no hospital para tirar a metade delas. Mas aí o espírito disse, ela não tem nada. Então é nesse instante que a gente vê muita coisa que pode socorrer na casa espírita, mas também tem outras que a gente também tem que ter lucidez. Casa espírita é o melhor lugar do mundo. Né? Que é aquela história, o melhor lugar do mundo, primeiro é dentro do abraço, depois é dentro da casa espírita. Né? Primeiro é dentro do abraço, porque dentro do abraço
a gente encontra todas as coisas e resolve todos os problemas. Depois, a casa espírita é o melhor lugar do mundo para a gente estar, para a gente ficar, para a gente partilhar, para a gente chamar, para a gente ser amado. E tudo isso faz parte de um processo. Agora eu vou parar um pouco para que vocês possam me fazer perguntas, porque por mim eu tinha assunto aqui por mais 2 anos e 3 dias, mas eu sei que vocês, né, estão sem merenda, né? Nós levaremos o microfone, a pessoa que quiser fazer alguma pergunta para você. Combinado. Perguntas, por favor. Vamos aqui. Seu nome primeiro. Ellen. Adalberto, por que as cartas de Paulo são tão pouco difundidas na casa espírita, né? Cartas de Paulo. É o nosso roteiro, né? Por que nós lemos tão pouco? Na verdade, é porque não se conhece muito Paulo. Porque as pessoas não se conhecem muito o amor. As pessoas têm medo de amar. E pelo medo de amar, as pessoas colocam muito ele de lado. Quando Paulo é só amor. Segunda pessoa mais falada na Bíblia é o Senhor Paulo. Paulo de Tarso, que teve uma história como o maior perseguidor dos cristãos, o maior assassino da história dos cristãos. E, no entanto, houve uma transformação a um pedido específico do Senhor Jesus para com ele. E, nesse instante, acende aquela centelha divina que está dentro dele e exala esse perfume de amor. Paulo é tudo de bom. Paulo é a síntese de que nós precisamos para compreender o que é o amor. Paulo nos explica em várias cartas, principalmente na carta aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo de número 13, onde ele diz a necessidade de amar. E que o amor a tudo entende, que o amor a tudo sabe, que o amor é a essência mais profunda de todas as coisas. E que por ter medo de amar, nós colocamos sempre o amor de lado, por conta desse medo. Mas gritamos aos 7 ventos que amamos, gritamos a todos que o amor deve ser a bandeira da casa espírita, que o amor deve ser isso, que o amor é aquilo. E colocamos Paulo de lado, porque nós temos medo que ele entre dentro do nosso coração. E quando ele entrar e nós permitirmos, ele vai rasgar véus, ele vai fazer transformações, ele vai fazer com que as pessoas possam verdadeiramente enxergar o que é ser feliz. Vamos poder entender que a luz está em cada um que aceita a verdade como seu modelo e guia, que já é Jesus. Mas é difícil. Nós vivemos num mundo onde temos medo de sair na rua, temos medo de abrir a porta, temos medo de dizer para o outro, eu te amo, temos medo de dizer para as pessoas que elas são bonitas, e muitas das vezes a gente se depara com alguém, e quando a gente diz, como você está bonita? E ela olha para a gente e diz, bondade sua. Quando, na verdade, ela fez tudo para estar naquele corpo de bailarina. Quando ela fez tudo, passando 3 a 4 horas dentro de um salão, quase que sofrendo como uma das maiores condenadas. Nem um escravo, na época da escravidão, sofre como a mulher sofre, aos puxarrancos que leva dos cabelos dentro de um salão de beleza, aos puxarrancos que leva, arrancando a sua sobrancelha a ferro e fogo, como ela faz a alguns pelos que tem pelo corpo, para que possa arrancar através de ceras e com mel, e elas fazem esse sacrifício tremendo, e quando alguém chega e diz, como você está linda, ela não reconhece tudo esse esforço que ela fez. Ela não reconhece as caminhadas que ela fez. Ela não reconhece as noites de sono que ela fica chorando com fome, pedindo perdão a Deus, porque não pode comer, porque tem que ter aquele corpo de bailarina. E aí a gente se pergunta, tem medo de amar. Tem medo de ser amada, ela se prepara toda, ela se coloca como uma vitrine pronta. E nesse instante, quando alguém a reconhece, desse amor verdadeiro, ela diz,
bondade sua. Seus olhos veem porque são bondosos. Você é um espírita verdadeiro. Não, eu não sou espírita verdadeiro, não. Eu ainda carrego uma mala sem alça. Mas a verdade é que eu estou vendo que você está buscando alguma coisa melhor. E o melhor é você vir à casa espírita, porque o resto você já está fazendo. A parte física você já está fazendo. E precisa, nesse instante, apenas de pegar o restante das coisas. Por isso a gente esquece de Paulo. Esquece de Paulo. E o Paulo, que deveria estar nos nossos corações falando a toda hora, tá certo? Mas devagar ele chega. Devagar chega, porque aqui e acolá vamos encontrar um amoroso ou uma amorosa. E que vai dizer, Paulo, vem para cá. E aí exala esse perfume do amor que precisa ser exalado. Pois não, meu lindo. Boa noite, meu nome é Paulo. Eu queria só um esclarecimento sobre a fala do senhor. Vamos dizer, só para a gente ficar mais... Porque o senhor disse que quando uma pessoa procura a casa espírita com algum problema de doença, ou de viciação, ou de alguma coisa, se eu entendi bem, o senhor disse que ele precisa procurar um especialista, alguma coisa assim. Será que a casa espírita não podia ajudá-lo com relação, de repente ele está obsidiado, ele precisa de orientação para melhorar a mentalização dele, alguma coisa nesse sentido? Perfeito. O que acontece quando chegamos na casa espírita para um atendimento? Nós, primeiro momento, nós temos que ter um atendente que vá ser uma pessoa normal. É uma pessoa que não tem bronca com a família, que não anda xingando a esposa de feiona. Lá vem a baleia chegando, né? Porque tem marido que chama a esposa de baleia, de feiona, de que vive suportando. Então, esse não é o homem para trabalhar no atendimento fraterno. Nem aquela mulher que reclama, ai, eu estou cansado. Ah, esse calor na casa espírita. Ah, esse vento. Ela reclama do calor, reclama do vento, reclama de tudo, né? Faltou água, faltou não sei o quê, para tudo falta. Então, o que nós temos que ter cuidado é que o atendente tem que ser uma pessoa sensível. E que a pessoa chegou doente na casa espírita com um problema, vamos dizer, de alcoolismo. Tem que ser recebida com amor, tem que ser recebida com carinho. Mas nós temos também que ter o discernimento de dizer para ele que só a casa espírita não é solução para ele. Que ele vai ser na casa espírita atendido, sim. Que nós vamos acolher ele como recebemos todo mundo, como ele mesmo foi recebido lá. Então, ele é tratado, assistido, ele faz tratamento espiritual, ele pode participar de cursos regulares, ele pode assistir palestras, tudo normal. Agora, ele precisa de um complemento para se completar, porque só a casa espírita não é remédio completo para ele. É aquela história, tem pessoa que toma 3 remédios para ficar bom do coração. Tem um problema que o coração está com problema de arritmia, o outro coração está entupido veia, o outro coração está com não sei o quê. Então ele toma 3 medicamentos por mesma coisa. Então, nesse momento, ele tomou um, que é esse, que é a casa espírita, que está acolhendo, que está abrigando, que está fazendo ele sociável, mas ele precisa de trabalhar uma associação que fale dos assuntos onde ele vivenciou, pessoas que já vivenciaram o mesmo problema de alcoolismo, que já passaram pelo problema e que é bem mais fácil de alguém que conhece do que alguém que não conhece, porque se ele fosse, como passa por mim muita gente, eu não posso falar de alcoolismo, dizer as sensações, eu posso falar de tudo sobre alcoolismo, que eu sou pós-graduado em dependência química. E escutando alguém que bebeu ou qualquer outra situação, eu sei diferenciar, porque eu trabalhei durante 9 meses dentro do Instituto, fazendo o meu trabalho de pesquisas e também a minha tese foi dentro de uma casa de recuperação. Então, posso falar sobre isso, mas, em momento algum, eu posso dizer qual é a sensação que a pessoa tem quando utiliza uma cocaína, quando utiliza uma bebida ou quando fuma um cigarro de maconha. Eu sei as sensações através dos livros que eu estudei, através do curso de graduação que eu fiz, mas eu não posso dizer em totem como foi dentro do corpo, como é que reagiu, ou se uma pessoa reage ficando alegre, outro ficando triste, outro ficando depressivo, o outro querendo pagar a conta para todo mundo, né? Eu não sei, realmente eu não sei. Eu vejo N situações e cada pessoa vai se enquadrar dentro da sua. E aí eu digo, vá a uma instituição também como forma terapêutica. E se você tiver condições financeiras, busque também uma terapia médica, através de um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes
Nós estamos com um problema tão sério que não podemos parar simplesmente de uma vez aquele tipo de produto que estamos usando, porque o corpo sentiria e teria calafrios e se entrar em desespero completo. E poderia até ter um problema de coração mais sério e ali mesmo desencarnar. Então ele tem que ir a um psiquiatra que vai dar alguma medicação para determinado tipo de coisa que ele esteja passando. E ali vai compensar, mas uma medicação adequada, direcionada, prescrita, para que a gente possa... Aquela pessoa, naquele momento, está sendo assistida por ordem médica, para que aquele tipo de trabalho que ele está pedindo socorro, ele seja tratado. Mas o mais importante, eu vou relatar agora, é preciso que ele peça ajuda. Porque no instante que ele não pedir ajuda, nós não podemos tratá-lo. Ele pode vir para a casa espírita para fazer confusão, para fazer bagunça. Então a gente tem que saber, você veio para cá para quê? Você veio para bagunçar, você veio para cá para passear, você veio para cá para aprontar uma discórdia, uma desunião. Então é nesse instante que a gente tem que ser claro com ele qual é o seu objetivo aqui. Eu estou pedindo socorro. Então é nosso. Se você pede socorro, o problema é da casa espírita. Agora, no instante que você veio para cá, o problema é meu, eu me viro, pode deixar. Aí a coisa está bagunçada. Bacana? Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Nízia. E a gente percebe que o mundo de hoje, o que nos falta como exercício para chegarmos à caridade é a fraternidade, né? E, infelizmente, a gente vê que a fraternidade ela nos atinge na casa espírita num primeiro momento, mas ainda ela é muito falha, né, Adalberto? O que a gente percebe que dá a falta da fraternidade na casa espírita. Como é que é a sua visão sobre isso? A fidelidade à casa espírita, a senhora diz? Certo. O que acontece é de que nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas para anteontem. Uma pessoa entra no emprego, na hora que entra no emprego, ela já quer estar ganhando o seu salário de 15 anos atrás, quer que a resposta seja imediata. Então, há um problema. Há uma situação de desconforto muito grande e que as pessoas em si querem que as soluções aconteçam. Muitas vezes, pessoas vêm à casa espírita e cheia de ideias, cheia de coisas fantásticas. Mas na casa espírita nós temos algumas limitações, porque na casa espírita não pede-se dinheiro, na casa espírita não passa sacolinha. Então isso gera uma situação de que nós vivemos num estado de normalidade muito rigoroso financeiro. Então, por ter essa condição financeira rigorosa, nós não temos essa situação de chegou alguém com uma ideia bem clara, bem bonita, né? E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, né? Aí vai devagar, rapaz. Tu trouxe 4 ideias que são todas 4 espetaculares, excelentes, mas tem que ser com calma. Porque, primeiro, nós não temos dinheiro para fazer o que você está fazendo. Nós temos um grupo de idosos lá na nossa instituição, né? 220 idosos. Aí chegou um voluntário. Irmão Baquite, a gente podia pegar esses idosos tudinho e levar para conhecer tal coisa, levar para tal lugar. Eu digo, quem vai pagar os ônibus? Né? Aí ele falou, não, a gente arranja dinheiro. Depois, então, vamos embora. Como é que você vai fazer? Contamos assim, 4 ônibus para levar os idosos. Apertado, cabia 4 ônibus. Combinamos e tudo mais. Nesse instante, o que aconteceu? Eu disse, quem vai pagar os ônibus? Né? A instituição, a gente consegue fazer aqui, uma vaquinha para cá. Conseguimos 2. Você consegue com algum amigo seu? Não consigo não. Eu digo, então tá, abortado, deletado essa ideia. Aí ele chega e diz, olha, irmão Baquite, a gente tem que fazer agora, em vez dessa cesta básica, dessa cesta pequena, tem que ser uma cesta de 100 e tantos reais. Aí foi dizer quais eram os produtos mais úteis da pessoa. Eu digo, mas se é para fazer essa cesta, que nós temos aqui de 50 reais, já é um sacrifício quase que, né, hercúleo para conseguir uma vez no mês, e você agora está querendo uma cesta de 100 e tantos reais, quem vai financiar? A gente vai para público, vai nas lojas, consegue. Eu disse, ótimo. Você quer alguém para ir com você? Não, não tenho tempo, eu trabalho, 2 expedientes. Eu digo, então não dá certo. Então, a verdade é que eu não vou ficar aqui. Todos os meus planos são castrados. Tudo que eu quero, que eu dou ideia, são
Mas, meu irmão, não é assim. Aí eu disse para ele, você é professor de educação física, por que você não vem para cá? E na hora do intervalo, você pega os idosos, dá 15 minutos de educação física deles para idosos. Meu trabalho é todo pago. A instituição vai me pagar? Eu digo, vai não. Então, ele se chateia, cria problema, e ele acha que essa situação fica um desconforto para ele, porque ele tem mil ideias. Concordo que as ideias são positivas, concordo, são boas, mas não pode ser assim, porque nós não temos essa agilidade de fazer, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. Não. A gente tem que estudar com calma, tem que programar, tem que organizar. Aí a pessoa fica com, eu vou para outra instituição. Vá, meu irmão, ninguém pode lhe acompanhar nesse pensamento seu. Aí ele vai com raiva para outra, aí chega na outra falando mal dessa daqui. Eu trouxe as ideias, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu digo para vocês, lá na Federação Espírita do Estado de Ceará, eu proponho várias coisas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, irmão, ninguém pode. E são coisas que eu tenho como assumir. Mas porque tem esse medo de acontecer tal situação, haver retaliações, haver isso e haver aquilo. Então, existe uma série de situações que são desconfortáveis às vezes. E esse cuidado que a própria instituição tem, às vezes excessivo, como eu diria para você, excessivo, e que se a pessoa não for muito preparada, não fica lá. Vou ficar para quê? Aí pede para sair, sai e vai, entendeu? Fazer um trabalho em outro lugar. Quer dizer, coisas comprovadas, como conseguir, junto a instituições que possam financiar a própria instituição, através de um selo que poderia colocar na empresa, um selo onde essas empresas poderiam identificar. Nós ajudamos a Federação Espírita, nós ajudamos o Centro Espírita Jesus de Nazaré, ajudamos o Centro Espírita tal. Está lá, na empresa você chega, essa empresa que colabora com o social, né? Então, coisa concreta, a empresa dá um salário mínimo por mês, sempre. Não porque vão achar que é mercantilismo, não porque os espíritas tradicionais acham que isso está errado, vamos conseguir. Aí vai fazer um rateio nas casas espíritas, cada um quer R$10, outro dá 5, outro pede isenção. Aí fica um problema. Então é nesse momento que a gente, às vezes, se desgasta muito, cheio de ideias no coração, tá certo? Mas esbarra em outras barreiras, não só barreiras financeiras, mas também barreiras políticas dentro da casa espírita, barreiras que, vamos dizer, entravam a situação e a gente não consegue avançar. Aí a pessoa se chateia, eu não vou mais ficar aqui, e sai. Né? Como tem aquela história, é complicado, mas paciência, né? Bom, meu nome é Cláudia. Eu gostaria de saber a opinião do irmão Adalberto sobre a questão de como acolher e manter o jovem dentro da casa espírita, o interesse do jovem, como apresentar a doutrina espírita para esse jovem, como mantê-lo aqui dentro da nossa casa. Perfeito. Essa pergunta é crucial. Como manter o jovem dentro da casa espírita? É preciso, primeira coisa, que o dirigente da casa espírita tenha a cabeça aberta. Mente aberta. Não seja aquele camarada que é um retrógrado. Dentro de uma casa espírita lá, na nossa casa espírita, tem uma banda. E os jovens querem... não, só tem 2 instrumentos, o que é que precisa? Eu consigo o resto dos instrumentos. Consegue? Consigo e tal. Então, a maneira de fazer o jovem é o que é que ele quer. Ele precisa de trabalho, ele precisa estar ocupado. O jovem só vai para a casa espírita se ele chega lá, tem ali 1 hora de evangelho, mas vai ter 2 horas de confusão. Banda tocando, coral fazendo confusão, eles fazendo uma limpeza na casa, a cesta básica tem que ser feita por eles, para eles cansarem, chegar em casa. Mamãe, estou morto, faz uma merenda para mim aí, que eu quero simplesmente me deitar. Aí não consegue mais fazer nada antes de você deitar e dormir. Né? Vai para um show de jovens que vão cantar. Quer dizer, é uma coisa participativa. A casa espírita tem que compreender que o jovem é jovem. E como jovem, ele tem energia dentro de si. Né? Ele tem essa energia de aguentar uma velocidade muito maior do que a nossa. E o que é que os velhacos da casa espírita querem? Querem que ele baixe o acelerador, ande a 20 km por hora. Meu filho, eu não estou morto, não. Você está, mas eu não estou. Aí o que acontece? O jovem se zanga. Aí por que eu vou ficar na casa espírita? Por que eu vou ficar na casa espírita? Me diga por quê. Eu não vou ficar na casa espírita porque não tenho o que fazer lá. Eu chego lá, aí vai, Jesus, não sei o quê, Jesus dizia aquilo. Quem é que aguenta, meu irmão?
Quem é que aguenta? Ninguém. Né? Vocês estão vendo até da minha maneira de falar, porque eu trabalhei com grupos de jovens até pouco tempo. E eu trabalhava era com criança pequena. Você manter uma criança pequena dentro de uma evangelização infantil, tá certo? Um grupo, como eu trabalhava, com um grupo de 15 crianças dentro de uma sala, e o mais velho tinha 6 anos. E o pessoal dizia, como é que você mantém? Eu vi o bicho dentro da sala de aula. Aí os alunos diziam, como é que você... A pessoa, como é que você consegue? Ninguém se meta. Eu só quero que a mãe traga o aluno para cá. Aí os garotos chegavam, aí eles chegavam e me deitavam no chão. Os alunos estavam sentados e me deitavam no chão. Aí, quando é que vai começar? Eu digo, quando vocês passarem, olharem para mim, cada um. Aí eles vinham olhar. O que é isso, tio? Por que tu está deitado? Eu morri. Aí começava. Aí eles ficavam assustados com o negócio. E ressuscitei. Isso foi a história de Lázaro. Aí eu começava a contar o que foi. Lázaro estava dentro, acolá, deitado, dentro do chão, e eu já com a roupa toda suja. Aí disse, tio, o que foi que fez? Jesus chegou, olhou para ele e disse assim, levanta, cara, preguiçoso, se levanta, coisa. Aí, eram essas histórias que eu contava para Jesus, na altura que as crianças entendiam. Né? Aí colocava eles para interagir, né? Fazia com que eles todos pudessem participar, contava, mexia, puxava os jovens. Levanta, vamos levantar todo mundo. Agora, por favor, dê um abraço em todo mundo. Aí é a história, quer dizer, eu digo, abraço, não é se agarrar. Aí eles riam e começava aquela confusão. Né? Levava também uma ajuda, a ajuda era sorvete. Né? Eu dizia, aquele que aguentar até o fim, tem um sorvetezinho no final. Né? Aí pedia para as mães, uma faz cachorro quente, outra faz sanduíche. E depois a gente fazia uma farra violenta. Era nesse instante que a gente traz o adolescente para a casa espírita falando a língua dele. Né? É aquela história que eu cheguei uma vez, fiquei aperreado na casa espírita, dando aula para esses alunos até 6 anos. E quando eu fui e comentando que Jesus chegou para um cego, ele havia nascido na barriga da mãe dele. Vocês conhecem que todo mundo aqui saiu da barriga da mamãe? Sei, então quem é que não sabe? Eu não sei não, tio, saiu. Aí fui explicar o que era sair da barriga da mamãe. Então, aí depois eu digo, tinha um cego que desde pequenininho estava na barriga da mãe dele. E tio, já saiu cego? Saiu cego. Ele olhava e disse, não estou vendo nada. Aí os olhos dele abilados assim, era igual ao do tio aqui, ó, maior regalado. Mas ele não enxergava nada. Aí Jesus olhou para ele, como é que é, rapaz? Ele disse, como é que é nada? Me faz enxergar logo, ó, sujeito. E Jesus era o mágico. Jesus é igual ao Homem-Aranha. Como, tio? Que o aranha faz assim, solta dos seus punhos aquela rede, a rede vai e prende em algum lugar. Jesus faz diferente. Dá uma cuspida no chão, pá. Aí faz, pá, cuspiu no chão, fez uma meleca, puxou, sacudiu a meleca nos olhos do cego e esfregou e disse, enxerga a coisa. Vai ali agora e lava para tu enxergar. Aí, tio, e ele enxergou. Ele foi lá, lavou, olhou e disse, o que é isso? Que cor é essa? Que lugar é esse? Quem é você? Aí eu terminei essa confusão toda e falei, eles acharam, e cada um vibrando. Né? Aí depois fui perguntar, aí botei uma venda nos olhos de cada um. Aí dizia, agora, o que é que vocês enxergam? Ninguém está enxergando nada, tio. Vamos tirar agora todo mundo. Jesus deu uma cuspida no olho de cada um, fez a meleca e tirou. Aí, o que é que vocês entenderam da aula do tio hoje? O que foi que vocês mais gostaram? Aí um contava uma coisa, outro contava. Esse tio, a coisa que eu mais gostei foi aquela hora que Jesus foi mais do que o Homem-Aranha, deu uma cuspida no chão, fez aquela meleca, sapecou nos olhos daquele pobre rei, daquele cego, enxerga a coisa. Eu fiquei aperreado, eu digo, rapaz, tu não tem juízo, doidão. Mas era essa a linguagem que falava para eles. Né? Às vezes eu me esqueço, às vezes, e estou falando para vocês e acabo falando também esse tipo de loucura. Mas é assim que a gente traz o jovem para a casa do Espírito. Né? Tem que fazer alguma coisa. Né? Às vezes, a gente chegava lá, e os jovens estão lá, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu passo é topando nas cadeiras tudinho, antes deles entrarem. Derrubo as cadeiras no chão, está tudo assim alinhado, bonitinho, como está aqui. Eu derrubo tudinho no chão.
Aí o pessoal que não entra não. Aí chama o jovem, rapaz, dá para vocês ajeitar aquelas cadeiras ali? Aí eles ajeitam a cadeira toda atravessada de banda. Aí eu chego e disse, vixe, as cadeiras, vai todo mundo ficar de lado, é? Aí eu digo, vamos sentar para ver como é que fica. Aí eles se sentam e digo, vixe, tu tá enxergando direito? Tô não. Será que não era melhor nem essa cadeira? Aí eles mesmos vão se ajeitando, daqui a pouco tá arrumado. É o carinho que eles querem. Eles querem dizer, eu sou útil. Né? Vai pegar água ali, gente. Pega. A gente não consegue levantar esse garrafão de 20 litros. A gente já faz isso todinho em casa. Né? Mas é preciso ser uma pessoa como você. Ainda bem que vocês estão aqui. Se vocês não estivessem aqui, como é que a gente ia fazer? Né? Deus misericordioso, abençoa esse jovem maravilhoso que chegou na casa espírita para dar força. Aí assim a gente vai levando. Agora, quanta gente for retrógrado, né? Quer fazer uma banda? Faça. Né? Nós temos uma banda lá e os jovens vão para tocar na banda. Tocam aquelas músicas esquisitas, né? Eu disse, tocar as esquisitas pode tocar. Agora também vamos tocar um pouco para os idosos cantarem, participarem com a gente e vibrarem. Então, nesse instante, eles tocam, cantam, vibram e fazem também a nossa parte, né? E cantam. E com o tempo, a gente pede, vamos dizer, 2 dele, 3 nossas, 2 dele, 3 nossas. Agora já está sendo. Uma deles, 5 nossas. Uma deles, 5 nossas. E daqui a pouco, eles que... Tio, deixa a gente cantar aquela. Aí eles começam a criar... Dentro das nossas músicas, refrões, começa a criar. Quer dizer, agora todo mundo levantando o braço. Jesus disse, né? As águas do mar da vida. Aí eles fazem, né, como fosse o oceano. Aí eles começam, bora todo mundo fazendo isso. Aí eles, na música deles, começam a fazer. Né? Aí, agora todo mundo levantando o braço. Agora todo mundo baixando o braço. Os idosos adoram. São loucos por eles. Agora, é o tipo da coisa. A gente tem que abrir. Aí eles fazem das nossas músicas a música deles. Então não precisa mais tocar a música deles, porque eles já estão tocando a nossa. Aí quando tem um lugar que eles vão tocar, aí chamam a gente, vai todo mundo, chega lá, eles vão, aí diz, tio, agora a gente vai tocar aquela música, a gente toca lá do nosso jeito. Aí uma música que ninguém entende, então, mas participa. Aí eles dizem, o pessoal é bacana, está com a gente aqui, está com a gente lá, e não cria bullying, né, de maneira nenhuma. Acha bacana, a gente aguenta, porque tem dia que tocam aquelas músicas que Nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho que se afasta de perto, porque o troço é pesado, mas a gente fica ali, trinca os dentes, fica se beliscando e diz, aguenta até o fim, e deixa o negócio rolar. Quando termina, diz, Senhor, que maravilha, Tu é pai, não é padrasto. Obrigado pela pergunta, Claudinho, foi maravilhosa. Diga, meu lindo. Meu nome é Anderson. A minha pergunta vai em cima da sua palavra aí que teve, sua palestra, né? Um de seus slides me chamou muita atenção. Aquele que tem a fila grande da cura e do outro lado poucas pessoas que vão ao estudo evangelho. Tá certo que as pessoas hoje em dia estão muito carentes disso aí e eu acho que procuram, a cada dia aumenta mais essa procura por cura, né? Haveria alguma possibilidade, ou se é possível reverter essa situação? Poderia acontecer? Na verdade, todos nós somos pessoas que estamos doentes. Nós estamos nesse planeta porque é um planeta de prova e expiação. Por ser um planeta de prova e expiação, todos nós temos doenças. E dentro dessas doenças, nós precisamos estar curando, melhorando para se aperfeiçoar um pouco mais. Quando a gente vê na casa espírita essa situação que as pessoas estão só buscando pelo processo de cura, né? É como o processo de cartas. Para uma casa espírita que tem carta, tem 1000 pessoas para assistir a reunião. Terminou, aí, ou naquele dia o médium que recebe as cartas não comparece, porque teve um problema de doença, ou sentiu mal-estar, ou tem um trabalho que não lhe permitiu. Aí, vamos fazer o evangelho. Não fica uma pessoa, ou fica 10, 15 voluntários, que é o grupo que está lá para socorrer e ajudar a todo momento, aquele médium, né? Então, é muito difícil, hoje, nós tirarmos o fenômeno, porque está se trazendo muita gente para a casa espírita através do fenômeno, e já estão misturando as coisas também. Se eu disser para você que existe a questão do reiki, que está entrando dentro da casa espírita, e que não é espírita, tá? É um agregado. É um agregado que está entrando e que algumas casas já estão utilizando o reiki. Mas o reiki não é espírita. Kardec nunca falou de reiki. Tá? Mas ele... Não vamos entrar aqui
ir atrás de buscar, tá certo? De colocar chifre em cavalo, porque não tem, tá certo? A situação é de que nós podemos colocar a situação como uma coisa de que nós podemos nos utilizar dessas pessoas para elas fazerem um bypass de maior crescimento e se modificarem, saindo desse lado de cá e indo para esse lado de cá. O importante é que ela venha, mesmo que venha pela dor, mesmo que venha pelo fenômeno, mesmo que venha pela carta, que venha. Agora, cabe a nós, que trabalhamos na casa espírita, pegar essa pessoa e moldar para que ela mude de casa. Mude de casa, assim, mude de lado, tá? Saia da cura e venha para a evangelização. É difícil? É lógico que é difícil, né? Eu comecei ali em Fortaleza um trabalho, nós temos um trabalho lá de cartas. E o dia que tem menos pessoas nesse trabalho, tem 350 pessoas. O menos. Já chegamos até a ter 700 pessoas em um dia para receber cartas. E o que é que acontece? Né? O que nós começamos a trabalhar foi a seguinte situação. Vamos dar evangelho para todo mundo. Todo mundo recebeu o evangelho. Aí, disse, nesse meio tempo, vamos dar palestras espíritas. Vamos. Aí começamos a dar palestras. Damos uma, damos duas, damos 3 palestras durante o médico psicografando. Então, você é obrigado a ouvir. Então, a gente começa a selecionar coisas, como a gente seleciona para os adolescentes, para pessoas que são leigas, para pessoas que estão ali por uma outra necessidade, não a necessidade que você quer. Então, a gente tem que fazer um estudo de análise das pessoas que estão vindo. Que tipo é? Ela quer uma carta, ela quer um conforto. Então, já que ela quer uma carta e conforto, vamos montar uma equipe de atendimento para as mães de que estão chegando, ou pais, ou irmãos, ou irmãs, para a família que está chegando e que quer ouvir um desabafo. A família quer desabafar de qualquer jeito. Então, nós temos que criar uma equipe na Casa Espírita para receber. Então, grande parte das pessoas hoje estão indo para a Casa Espírita, não só mais, esse grupo que frequenta lá, já tem alguns anos, não só mais pela questão da carta, mas vai pela carta também, mas já participa do Evangelho, já está introduzida em outros trabalhos. Quando tem um movimento de cesta básica ou de visita às casas das pessoas, da comunidade, ela já se candidata aí. Então, devagar está se conquistando. Muitos voluntários estão hoje trabalhando na Casa Espírita, que tem esse fenômeno das cartas, e as pessoas estão sendo conduzidas de forma amorosa para os outros trabalhos. Mas o mais importante é que elas estão começando a entender que a Casa Espírita lhe dá o consolo que nos outros lugares não dão, que é o atendimento fraterno, que é escutar, de ouvir e não de criticar. Ele já morreu, está enterrado, então você pare com isso. Nada disso. A gente entende a sua dor. A gente sabe que dilacera seu coração. Mas vamos ler esse livro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Então, devagarinho, a gente vai conquistando essa pessoa, dando para ele o remédio do bem, dando para ele a forma com que a gente gostaria de fosse tratado. Você se coloca na posição dele, que nesse instante ele está lá como alguém que precisa de socorro, como você estivesse precisando de socorro. E como é que você trabalharia para socorrer alguém, já que você foi socorrido? Então, se você foi mal socorrido, você já sabe que não pode ser usado aquele tipo de atendimento ruim que você recebeu. E que sim, como você aprendeu posteriormente, o socorro. Aí vai tratar a pessoa com carinho, com ternura, vai indicar livros, vai dar o evangelho na mão dele, vai ensinar ele a fazer o evangelho no lar, que ele não faz. Aí você vai começar a ter legiões de pessoas que estão fora, mas que estão dentro da casa espírita, fazendo o evangelho no lar, fazendo compreensão de estudo, já coisas que antes era alguém absorto, alguém que não fazia nada, que não tinha religião nenhuma, ou quando ia era uma missa de 7 dia de alguém, ou missa de 30 dias, mas não sabia nem o que o padre estava dizendo, ia para um simples formalismo. E agora não, já está fazendo o evangelho no lar, já está indo quase que regularmente para a casa espírita, também pelo fenômeno, mas para ouvir as palestras, já se anima, já convida pessoas para ir com ele. Rapaz, tem um negócio bom lá e tal. Aí depois começa as outras coisas mais atrativas, né? Colocar uma sopinha depois, né? Para ajudar, um pãozinho. E começa cada uma a participar da sua forma, do seu jeito. É difícil? É um trabalho que a gente vai ter que demorar muito ainda para
fazer esse pessoal sair daqui e vir para cá. Mas a gente consegue. Consegue se nós quisermos. Consegue se nós nos determinarmos a modificar essa forma de ser. Porque, do contrário, nós realmente vamos fazer com que ele venha. Se não tem um fenômeno, ele vai-se embora. E a gente não faz nada. Mas se nós começarmos a contaminar essas pessoas com o evangelho, com o estudo, com palestras elucidativas direcionadas, não é com palestras que diz nada ou coisa nenhuma. Não é que o evangelho seja, vamos dizer assim, não tenha direção. Tem. Mas tem determinados assuntos que você está falando e não está dizendo nada com alguém que está chorando. Quer dizer, eu vou falar de uma determinada situação e essa situação que eu estou falando não enxugou uma lágrima, não amparou ninguém, não fez nada. Então, eu, em vez de ajudar, não, aqui não tem nada, aqui só faz essas histórias bestas, essas histórias que não tem nada a ver. Então, até o conteúdo das palestras tem que ser estudado. A gente estuda o conteúdo da palestra, direciona o palestrante, dá os tópicos para que ele possa falar bem naqueles tópicos. Às vezes, em determinadas situações, ele exagerar até naquela situação. E aí, com esses tópicos, a palestra fica uma coisa... A pessoa sai diferente, respirando diferente, aí comenta posteriormente, fala com o esposo, fala com o filho, chama pessoas para vir conversar na família. Então, é essa harmonia que nós temos que fazer. É esse bypass que nós temos que dar. Porque enquanto a gente ficar... Aí chegar, não, só vem pelo fenômeno, no dia que não tiver fenômeno, ele vai embora. Né? Então, é essa a nossa problemática, de querer que as coisas se ajustem para alguém que não tem ainda nenhuma capacidade de se desenvolver. Eu diria que você entrega o carro para alguém. Se a pessoa não tem carteira de motorista, se ele nunca dirigiu, ele não pode dirigir. Então, é aquele carro que está lá e vai ficar neutro. Não sabe, não tem motorista para dirigir. Mas, se você ensina para ele uma aula de autoescola, dá aula, ensina, acompanha, a pessoa daqui a pouco está um piloto de Fórmula 1. Então, é mais fácil. Mas enquanto a gente não criar coragem para sair dessas cadeiras e socorrer esse pessoal que está aflito, mas que ainda não foi amparado, né? Ou que já foi na igreja católica, que já foi na igreja maometana, já foi na budista, já foi na igreja de sei de quê, sei de que mais, 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 e quando chegou aqui no último momento do desespero. E aí a gente também não faz nada. Então, nesse sentido, ele bate aqui e diz, não vai ter nada para mim, eu não sou uma pessoa que não vou conseguir nada. Mas quando ele chegar aqui, mesmo que seja a última das portas que bate, porque uma das portas ele tem que acertar, e que eu quero crer que seja a nossa porta, é a porta do amor, é a porta do carinho, é a porta do acolhimento da casa espírita, é a forma dele chegar com a mensagem que a gente chega, lê essa mensagem, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre ela, o senhor direcione esse estudo. Então, nesses tópicos, a gente vai fazendo com que as pessoas possam modificar a sua forma de pensar. Porque eu só vou gostar de matemática se eu entender matemática. Eu não vou gostar de matemática se eu não tiver conhecimento de matemática. As pessoas achavam estranho, eu sempre fui apaixonado por estudar matemática. E onde tem um problema eu gosto de resolver, onde tem uma reta eu quero saber de onde ela veio, e aquela história toda. E a pessoa, por que é isso? Eu digo, desde muito criança, o papai ficava dizendo, vamos multiplicar. Aí ele dizia, não quero papel. Aí tinha que multiplicar comigo, 2 mais 2, ficava aquela confusão. E eu ficava ganhando essas informações. Quando eu entrei na escola, o papai me acompanhou, e mamãe também me acompanhando. Então eu era um assistido 24 horas na matemática. Era o que papai queria, era que eu fosse um bom matemático. E conseguiu. Porque aí os professores começaram a ver que eu gostava da matemática, que eu tinha um trabalho de matemática, aí eles gostavam de me ensinar mais. E alguns outros alunos, que às vezes tinham um problema, ele passava por cima dos alunos e nem queria ensinar. Aí depois eu chegava, calma, isso aqui é assim, assim, assim. Ah, Baquete, é tão fácil. Eu digo, mas precisa você aprender, precisa estudar. Então, às vezes é essa informação. A pessoa está na escola, mas o professor faz de conta que é um mais na multidão. Mas aquele que recebe uma ajuda, como nós temos que ajudá-lo, a ele evoluir, a ele crescer, automaticamente ele vai ter conhecimento de Jesus. E quando ele descobrir que Jesus é a única razão da vida dele,
e que através de Jesus ele conseguirá encontrar paz, harmonia, tranquilidade e a felicidade que faz parte do momento em que ele vive, aí sim ele estará bem. Mas enquanto nós ficarmos inertes e não acreditarmos que nós podemos transformar as pessoas, verdadeiramente nós não vamos conseguir. Então se faz necessário que a gente tenha coragem, se faz necessário que a gente estude a maneira de mudar o fenômeno, e que tenha um fenômeno também, porque é uma forma de atrair, mas é uma forma de nós encontrarmos aquela pessoa que veio enferma, pedindo socorro, e nós não sequer oferecemos um copo d'água para ela. O socorro para ela é evangelho, o socorro para ela é nós enxugarmos as suas lágrimas, e é o que a Casa Espírita tem que fazer, enxugar lágrimas, e não simplesmente estar discutindo coisas sem eira, nem beira, nem treira. Discutiremos na Casa Espírita como consolar pessoas, como fazer pessoas que estão sofridas, necessitadas, se modificarem. É essa a forma que a gente tem que começar a modificar. Deu para esclarecer a história? Obrigado. Nós estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer o carinho de todos vocês. Queria agradecer a presença desse povo maravilhoso que aqui está. Dizer da minha gratidão em um sábado de carnaval, ter essas pessoas maravilhosas aqui do nosso lado, dizendo que Jesus está presente nessa nossa conversa e que Ele está presente no coração de cada um de vocês. Que nos perdoe alguma informação que não saiu exatamente como você queria, mas a gente trabalhou dentro da doutrina espírita, da qual nós vivemos para os seus ensinamentos. Vamos orar agora, rogando as bênçãos do Pai para o nosso bem-estar e o agradecimento pela nossa reunião de hoje. Amado Mestre, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo carinho, pela paz, pela harmonia com que tu, Senhor, abençoa cada um de nós. Utiliza-nos, Senhor, cada um de nós, para o trabalho do bem. Faz, Senhor amado, com que cada um de nós, reunidos aqui em teu nome, possamos guardar esses ensinamentos, levando-os para a nossa caixa mental, e trabalhar, Senhor, com todo afinco e amor, todas essas ideias, que possamos agregar outras mais, para que juntos possamos modificar, Senhor, a humanidade tão sofrida, tão amarga, tão sofredora. Sabemos, Pai amado, que contigo todas as coisas são possíveis. Por isso, cada um de nós nesse instante se regozija com o teu amor e pede que tu auxilie a cada um de nós na tarefa do bem. Fica conosco hoje e sempre.